a gente inicia falando sobre uma coisa que, de fato, demanda bastante trabalho do fisioterapeuta, que é a disfunção diafragmática. É algo muito típico do nosso paciente de cirurgia cardíaca, as estruturas são muito pequenas, então a possibilidade durante o procedimento do cirurgião inadvertidamente atingir o nervo frênico que inerva o diafragma existe. Isso não é uma questão de imperícia, é uma questão de dificuldade técnica cirúrgica, né? Então essas manipulações, principalmente nas veias cavas, como a cirurgia de Glenn ou Fontan, podem terminar com uma disfunção diafragmática que pode ser uni ou bilateral. O tratamento é a gente sempre considerar a ventilação mecânica não invasiva nesses pacientes, né? E também a gente tem que considerar que o diafragma parético, parado, ele é sugado para dentro da caixa torácica e provoca uma telectasia passiva. E esta telectasia passiva prejudica muito o nosso doente, principalmente de fisiologia univentricular. Então a gente tem um limite de tempo para esperar que esse paciente reverta. A gente estuba o doente, ele fica desconfortável e aí acaba colocando uma ventilação mecânica não invasiva. Ele não consegue sair da ventilação não invasiva, aí se sugere uma cirurgia, que é chamada de plicatura frênica, onde essa cúpula que está parada, ela é abaixada dentro do tórax, liberando aquela zona de troca do pulmão. Ele não recupera a função diafragmática, mas ele diminui a atelectasia passiva. Aí você consegue manter o paciente fora da ventilação. Então a gente está vendo um exame que é a fluoroscopia, né, um raio-x como se fosse uma radiografia contínua do paciente, e observem o movimento diafragmático, né, do lado esquerdo ali do coração, onde tem a ponta da sonda gástrica. Esse diafragma desce na inspiração e o diafragma direito sobe na inspiração, então ele é sugado para dentro do tórax. Imagina o grau de desconforto respiratório que essa criança está passando nesse momento. Isso é uma outra situação de um paciente recém-estubado. Percebam como o padrão respiratório é apical, ele quase não se movimenta, está gastando uma baita energia para respirar, e quando a gente vê a câmera de frente, a gente vê que a tiragem, né, é mais importante à direita do que à esquerda, e aí denotando que a gente pode ter aí um problema nos dois diafragmas, né, nos dois hemidiafragma, até principalmente no lado direito, mas é um padrão bastante apical, então isso gera uma telectasia passiva muito, muito importante, que piora bastante a evolução. Esses pacientes de pós-operatória de cirurgia cardíaca que a gente acaba indicando a aplicatura é simplesmente por uma dificuldade de desmame. Então eu não consigo desmamar esse paciente se esse diafragma não estiver baixo, se eu não recuperar a zona de troca. Então, eventualmente, se não é tão paralisado, se é parético esse diafragma, essa criança até pode ter alta, mas é uma criança que vai ter dificuldade para dormir deitado. Então, como esse bebezinho que a gente está vendo, que deitado ele mal brincava, na hora que a gente instala a ventilação mecânica não invasiva, ele começa a já conseguir brincar, porque aquilo está dando um suporte para ele, né? Existe muita controvérsia quando a gente fala na indicação de plicar ou não plicar o diafragma, porque é uma cirurgia invasiva por toracotomia. Esse trabalho é um trabalho até pequeno, antigo já, mas que ele embasa, assim, ele segue o doente por um tempo razoável aí para entender como é esse paciente, né? O que plicou está tão bem quanto o paciente que não plicou? Será que isso faz tanta diferença? Na verdade, isso faz diferença para desmamar nessa fase, no intra-hospitalar. E como a gente no Brasil não consegue mandar essas crianças em ventilação mecânica não invasiva para casa, que seria o ideal, porque manda em VNI para casa, o doente cresce, recupera a musculatura acessória e consegue viver com o diafragma hipofuncionante. Mas o nosso paciente pequeno não consegue viver com o diafragma hipofuncionante. Por isso que a gente acaba indicando a aplicatura, mesmo que isso seja controverso num segmento longo. Então nós falamos de algumas situações onde a gente tem uma demanda por ventilação mecânica não invasiva. Ventilação mecânica não invasiva é pressão positiva intratorácica, assim como a ventilação mecânica invasiva. A diferença é o que conecta o seu paciente ao ventilador. Então, quando a gente fala em ventilação mecânica não invasiva, a gente tem que olhar isso aos olhos da interação hemodinâmica da ventilação mecânica, e a gente pode ter algumas peculiaridades de indicação no nosso doente do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, na verdade, a indicação até pode ser muito parecida com outro doente. Por exemplo, você vai indicar a ventilação mecânica não invasiva quando você quer evitar de entubar, e ela é eficiente nisso. Mas o nosso doente cardiopata, ele precisa da ventilação mecânica não invasiva para equilibrar o QP, QS, o fluxo sistêmico e o fluxo pulmonar.
O nosso paciente de cardiopatia congênita, ele precisa da ventilação não invasiva para manter a função quando ele é sedado para um procedimento muito simples. Então ele vai passar um catéter, ele vai trocar um acesso venoso, eu coloco porque ele vai ficar mais sedado para garantir a ventilação nesse momento. Ou eu posso usar a ventilação mecânica não invasiva para tratar um colapso pulmonar, fiz a manobra de reexpansão e deixo na ventilação. Eu posso ainda usar a ventilação mecânica não invasiva como um suporte para a minha terapia de mobilização. Ele faz com o suporte de VNI mais do que ele faz sem, do ponto de vista da aquisição de habilidade motora. Então a ventilação mecânica não invasiva ela pode ser um adjuvante da minha terapia motora.